Olá, futuro sargento, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí ao Brasil República e falar sobre a Era Vargas e os seus momentos, digamos assim, de governo autoritário e também de governo democrático, ainda que Vargas nunca tenha sido eleito presidente da República do período de 30 a 45, que compõe a Era Vargas. Então vamos à aula? A gente deve começar a aula falando a respeito da eleição de 1930, que foi uma eleição bem diferente. Washington Luiz, presidente da República, pelo Partido Republicano Paulista, ele decide romper com a política do café com leite e indicar apoio a outro paulista, Júlio Prestes. O estado de Minas Gerais vai fazer a chamada Aliança Liberal e se juntar com outros estados que eram dissidentes dessa política do café com leite, como o Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas, e a Paraíba, de João Pessoa, montando assim uma chapa contrário aos paulistas. Nas eleições de 1930, o que vai acontecer é que Júlio Prestes, com apoio da máquina, vence as eleições. O problema é que meses depois, o vice de Getúlio Vargas, derrotado na campanha, acaba sendo assassinado. O João Pessoa, por motivos aí políticos e também motivos pessoais, o João Dantas acaba matando a tiro João Pessoa no Recife. Isso vai gerar uma série de problemas políticos que vai culminar com um grupo que já estava pleiteando tomar o poder, pleiteando terminar com a República Oligárquica, um grupo chamado de tenentistas, formado lá atrás, em 1922, por uma série de militares de baixa patente que vão começar a reivindicar a maior participação política. Esse grupo dos tenentistas dá apoio a Getúlio Vargas e promove um golpe de Estado, a chamada Revolução de 1930. A gente deve observar aí na charge Getúlio Vargas puxando a cadeira do Júlio Prestes, a cadeira da presidência, e ele, Getúlio Vargas, tomando o poder no Brasil. E, claro, esse primeiro momento do Vargas vai ser chamado de governo provisório, que vai de 1930 até 1934, onde, basicamente, devido ao apoio dado por esses militares tenentistas, Vargas vai fazer com que haja destituição de todos os presidentes de Estado ou governadores, como nós temos hoje, e a nomeação do próprio Vargas nomeando militares para serem interventores do Estado. Aqueles militares que apoiaram Vargas agora estão presentes dentro do governo do próprio Getúlio Vargas. Está ali a imagem de Vargas devidamente fardado, demonstrando a ideia de apoio aos militares. Bom, e aí a gente vai começar a perceber o seguinte: a política até então adotada principalmente pelo governo brasileiro, em sua maioria formada aí por paulistas, eles vão adotar a ideia da política de valorização do café, que a gente já falou em outra aula. E essa política acaba sendo muito desastrosa para o Brasil, fazendo com que haja uma superprodução de café no país e o país não consiga vender para os seus principais compradores. Entre eles estava os Estados Unidos, que passava por uma séria crise econômica chamada crise de 1929, com reflexos nesse momento. Sendo assim, Getúlio Vargas vai decidir que é necessário você investir o dinheiro nacional em outros setores, como, por exemplo, a industrialização. Sendo assim, Getúlio Vargas vai pressionar o fim da produção de café, ou pelo menos a regulamentação dessa produção do café, fazendo com que haja um incentivo à queima dos cafezais. Ele, atrelado a isso, ele também com a ideia de incentivar a produção industrial no país, vai fazer com que haja leis trabalhistas. Até então, as leis trabalhistas tinham apenas o âmbito estadual. Agora, várias das leis trabalhistas passam a ter o âmbito, digamos assim, federal. Getúlio Vargas vai começar a organizar essas leis trabalhistas, leis como, por exemplo, a lei de férias, lei como, por exemplo, a lei da jornada de trabalho de 8 horas por dia. Todas essas leis têm por objetivo fazer com que o trabalhador e principalmente o sindicato seja atrelado ao próprio governo Vargas. E sendo atrelado a esse governo, não vai promover nenhum tipo de manifestação como greve ou paralisação dos serviços, garantindo assim a produtividade. Aqueles que queriam investir no Brasil e precisavam
de uma certa garantia, digamos assim, do governo que haveria estabilidade entre os trabalhadores. Vargas estava dando essa estabilidade, daí o grande investimento do Brasil nas chamadas indústrias de base e principalmente na industrialização do país. E é claro que São Paulo não vai gostar desse momento que a gente está vivendo do Brasil, principalmente porque a gente deve pensar que o presidente eleito para o cargo era um paulista, o Júlio Prestes era um paulista. Então, quem deveria estar governando o Brasil era um paulista e não alguém de um estado contrário a São Paulo, que era Getúlio Vargas, por parte do Rio Grande do Sul. Isso vai fazer com que São Paulo vai se organizar e grupos peguem armas, vão tentar pressionar o fim do governo Vargas. Isso vai gerar a chamada Revolução Paulista de 1932, que vai pedir, entre outras coisas, a constitucionalização do Brasil. A princípio, é um movimento que vai ser fracassado, o governo vai colocar as tropas federais contrárias aos paulistas, mas a ideia de que havia necessidade de uma nova Constituição vai se desenvolver cada vez mais, fazendo com que haja, de fato, uma nova Constituição 2 anos depois, em 1934. E essa é uma Constituição que traz algumas características diferentes para a época, como a possibilidade do voto feminino, ainda que esse voto seja muito restrito, apenas as mulheres com certa independência e com autorização do pai ou do marido poderia votar. Então era um voto muito restrito. Além disso, a Constituição vai pregar que a próxima eleição seja uma eleição indireta. Em 1934, nós vamos ter uma eleição indireta, onde os deputados constituintes vão eleger o próximo presidente para o mandato do que seria de 1934 até 1938. E quem vai ser eleito? Obviamente, Getúlio Vargas, eleito indiretamente, não pelo povo. Isso é uma coisa bem importante, porque a gente está vivendo um período, digamos assim, com certo ar de liberdade. É nesse período que vão surgir 2 grandes partidos nacionais no Brasil. A Ação Integralista Brasileira, comandada aí por Plínio Salgado, esse cidadão que está aqui, olha. E olha a vestimenta dele, muito parecida com a ideia da vestimenta dos fascistas italianos, até porque o integralismo brasileiro tem tudo a ver com essas ideias fascistas. No caso do Brasil, o Plínio Salgado defendia ideias como, por exemplo, Deus, Pátria e Família. Esse era um grande slogan dos integralistas. Eles andavam, todos eles fardados, com uma farda verde, com sigma marcando e uma saudação indígena chamada Anauê. Contrário a esse grupo fascista que existia no Brasil, a gente vai ter um outro partido completamente oposto a ele, chamado de Aliança Nacional Libertadora, um partido de orientação socialista. E a gente deve pensar, professor, mas por que não tinha o Partido Comunista do Brasil nesse momento? Porque ele tinha caído na ilegalidade e a forma encontrada pelos socialistas era criar um novo partido liderado por Luiz Carlos Prestes, sujeito esse que tinha sido militar, participado do movimento tenentista, inclusive criado uma coluna contrário da República Oligárquica, chamada Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes ele teve que sair do Brasil, vai até a União Soviética, tem contato com o comunismo e volta para o Brasil com uma ideia de fazer aqui um país comunista. É claro que a gente já sabe que o Brasil nunca teve nenhum tipo de viés socialista, numa ideia muito equivocada por parte do Luiz Carlos Prestes, achando que havia possibilidade de uma revolução. Ele vai organizar grupos de militares ligados ao movimento da ANL e vai tentar uma revolução comunista no Brasil, o que vai dar, obviamente, errado. Os principais pontos dessa revolução vão ser, os principais focos, melhor dizendo, dessa revolução vão ser os estados do norte, principalmente o Rio Grande do Norte. A ação toda ocorre em 1935 e é colocada pelo governo Vargas, chamada pelo governo Vargas como intentona comunista. É claro, é uma forma do governo depreciar o movimento. A consequência disso é que Luiz Carlos Prestes acaba sendo preso e a Aliança Nacional Libertadora cai na ilegalidade. Isso vai abrir, claro, mais
espaço para o desenvolvimento do integralismo, mas também vai abrir espaço para um novo golpe promovido por Getúlio Vargas. E a desculpa vai ser o chamado Plano Cohen, que basicamente seria um plano de ação, uma nova ação socialista, uma nova tentativa de golpe socialista, melhor dizendo, que seria organizada em 1937 e que foi descoberta pelo próprio Vargas. É claro que tudo isso não passa de uma invenção promovida pelo próprio governo Vargas e cria essa histeria, fazendo com que a população e principalmente a classe dominante deseje a permanência de Vargas. Vale lembrar que estamos no ano de 1937 e em 1938 teriam novas eleições da qual Vargas não poderia mais participar. Com essa brecha, abre o espaço para o golpe que vai colocar o chamado Estado Novo, período ditatorial onde Getúlio Vargas vai governar de 1937 até 1945. E uma das primeiras ações de Vargas vai ser o fechamento do Congresso e a nomeação novamente de interventores para o Estado, tal qual ele teria feito em 1930, no primeiro momento da era Vargas. A gente observa ali, olha, a palavra do chefe de Estado, mais uma vez, com ar autoritário, Vargas começa um novo ciclo de comando político. E, mais uma vez, também, esse ciclo vai ter o apoio dos sindicatos, porque todos os sindicatos eles acabam sendo regulamentados pelo Estado e para que eles possam funcionar, eles precisam da aprovação também do Estado. Vai ser organizada uma nova Constituinte em 1937, onde vai ser colocado, ratificado várias das leis apresentadas ali por Vargas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa nova Constituinte na próxima aula. Em 1942, vai ser criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT que nós temos até hoje. Uma série de leis vão ser juntadas na chamada CLT, que vai, obviamente, proteger muito os trabalhadores, mas também vai fazer com que eles tenham certo controle por parte do Estado. Ou seja, os trabalhadores eles não vão ter, nesse momento, direito à greve, mas eles teriam direito, por exemplo, a um salário mínimo, um direito a férias, 13º e por aí vai, tudo isso que é regulamentado pela CLT e que nós temos até hoje. Além dessa construção da imagem de Vargas como protetor dos trabalhadores, a gente vai ter uma construção mais efetiva dessa imagem de Getúlio Vargas através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que, entre outras coisas, vai criar a chamada Voz do Brasil, onde Getúlio Vargas vai poder falar no rádio diretamente com a população, construindo assim uma grande imagem de protetor dos trabalhadores e da população pobre. Agora chegou a hora de você analisar se aquilo que eu falei aqui na aula foi realmente entendido por você. Vamos à análise aí das questões. Questão de 2019. No ano de 1930 foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um grupo político que reunia líderes dos estados, letra A, Minas Gerais, do Mato Grosso e do Ceará, B, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, C, de São Paulo, da Bahia e de Pernambuco, D, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba, ou letra E, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e da Bahia. Vamos ao gabarito? Letra D, foi falado aí na aula que Getúlio Vargas vinha do Rio Grande do Sul. Minas Gerais não vai colocar ninguém na chapa, mas vai apoiar a chapa que ainda tinha como vice o João Pessoa da Paraíba. Questão de 2016, com a promulgação da Constituição de 1934, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional da Era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição de 1934, exceto o voto secreto. Veja bem, eu não falei na aula, acabei esquecendo desse ponto fundamental. A gente sabe que durante o período da República Oligárquica o voto era aberto, que possibilitava diversas fraudes eleitorais. Isso não vai acontecer a partir de 1934, quando você tem a instituição do voto secreto e também da justiça eleitoral. Mas vamos voltar aí à questão.
Letra B, voto feminino. Letra C, justiça eleitoral. Letra D, jornada de trabalho não superior a 8 horas. Letra E, eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. Gabarito aí, letra E, porque ele está dizendo que é exceto. A única coisa que não tinha na Constituição de 1934 era eleições diretas para a escolha do próximo presidente. Eu falei para você que a escolha de Getúlio Vargas como presidente para o mandato de 34 a 38 foi feita indiretamente pelos deputados constituintes. Questão de 2017, a eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de letra A, 1930, B, 34, C, 37, D, 46 ou letra E, 1950. Gabarito aí na tela, 1934, fim do governo provisório e início do período democrático. Questão aí de 2020, durante a chamada Era Vargas, de 1930 a 45, houve mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças é correto citar, letra A grande democratização graças ao alinhamento com os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. B, o alinhamento com o bloco soviético, permitindo a participação do PCB nas eleições. C, a criação das leis trabalhistas e a regulamentação dos sindicatos. D, o incentivo à lavoura cafeeira para resgatar a grandeza econômica do país. Ou letra E, a criação de áreas de livre comércio que alavancaram a economia brasileira. Gabarito aí na tela. Letra C, a criação das leis trabalhistas e regulamentação do sindicato. Eu disse para vocês que, basicamente, não vai haver grande democratização no Brasil. Getúlio Vargas passa 15 anos sem ser eleito diretamente como presidente. Quando se fala em alinhamento do bloco socialista, o Brasil nunca se aproximou da União Soviética. O incentivo à lavoura de café, muito pelo contrário, Getúlio Vargas manda queimar a plantação de café, e a criação de áreas de livre comércio, isso não vai acontecer. Beleza, agora acabou, eu vou ficando por aqui, agradeço demais por você ter chegado até esse momento do nosso vídeo, e agora eu vou te pedir também que você me ajude dando um like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no meu canal, que vai te ajudar a conquistar o seu sonho de chegar até a escola de sargento de armas do Exército Brasileiro. Até a próxima e valeu!